Olá, boa tarde! E aí, gente? Vamos a mais uma aula? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa aula de redação. Os temas tão importantes e agora a gente já está começando lá o nosso terceiro bimestre. Falta pouquinho para acabar. Então vem comigo para a gente saber um pouquinho mais sobre esse tema legal. Hoje, a nossa aula de redação, ela traz para a gente o relato de memórias. Professora, o que é isso? Relato de memória é muito diferente quando a gente pensa num faz de conta. Quando a gente traz uma história do faz de conta, a gente traz algo que basicamente não aconteceu. É um imaginário escrito por alguém a partir de um momento. Já o relato de memórias é a história de alguém. É quando eu pego uma parte da minha vida e resolvo contá-la, seja de forma escrita ou seja oralmente. Seja através de um vídeo, seja através de uma carta, seja através de um e-mail. É quando eu conto algo que de fato me aconteceu como um ponto histórico, tá? Então, o relato de memórias é um instrumento que auxilia a descrever a memória de um passado. Afinal de contas, eu nunca conto a memória de algo que ainda vai acontecer ou de algo que está acontecendo. Eu sempre relato algo que eu já vivi em algum momento. A importância está em a gente perceber o que essa mudança gera no autor. Se o meu autor, quando traz a memória, ele tem medo, ele tem ansiedade, ele tem saudade, ele tem tristeza, ele tem alegria, ele tem euforia. Então, esse é um dos pontos importantes do relato de memória. Relato de memória é um gênero em que o autor ele narra na primeira pessoa. Então, quando eu falo sobre um texto narrativo, eu sempre falo na terceira pessoa. Nunca falo de mim comigo mesma. Mas quando eu relato a minha memória, eu falo de mim sobre eu mesma. Então, eu lembro, eu fiz, eu fui. Ok? Sempre procurando relembrar passado, relembrar algo de legal que me aconteceu. Por exemplo, quando eu estive na universidade, foi um momento bacana, fiz grandes amizades, foi algo inesquecível. Isso é um relato da minha memória, ok? As memórias, elas são vividas, então elas são parte do nosso eu, sem problema nenhum. Só que é uma parte do passado contada no presente, ok? Ficou claro? Aí tem um modelinho básico de relato de memória, sim? E agora é a vez de vocês. Lá no nosso livro tem uma historinha, tem um texto e tem uma história sobre o Dr. Drauzio Varella. Vejam lá, façam a atividade que a gente vai passar o gabarito juntos. Relato de memória é um ponto importante de redação, né? Não é algo que a gente usa normalmente, porque dificilmente a gente escreve na primeira pessoa, mas é algo que a gente precisa saber e escrever sobre também, ok? O vídeo segue aí como um link para saber mais. Então, até breve. Beijinho.